Muito bem, senhoras e senhores, sejam bem-vindos aqui para mais uma dessas nossas lives de acompanhamento da divulgação da taxa de juros pelo Fed. Sem mais delongas aqui, eu já estou compartilhando com vocês a minha tela, mostrando aqui um pouco sobre o que está sendo previsto pelo mercado aqui nesse momento, né? Então, vocês podem ver aqui que a maior parte do mercado está prevendo que a gente vai ter uma elevação de 0,25% na taxa de juros, né? Mais ou menos 85% do mercado, enquanto que 15% do mercado acha que a gente não vai ter elevação na taxa de juros, né? Esse dado vai ser divulgado daqui a 5 minutinhos, né? Então agora são 2h55, assim que der 3 horas, esse dado vai ser divulgado bem aqui, ó, né? Eu estou compartilhando com vocês o lugar onde a gente vai acompanhar aqui o site da Investing, a divulgação desse dado de taxa de juros, né? E como vocês podem ver aqui, né, a projeção está sendo que a taxa de juros vai aumentar de 4,75% para 5% lá nos Estados Unidos, né? Nicole, quer se apresentar aí, pessoal? Dar seu boa tarde também? Isso E aí, galera, como que vocês estão? Vamos lá para mais uma live de como que tá a taxa de juros e o que o Fed vai falar. É interessante esse anúncio, né, em específico, porque, como vocês sabem, está rolando aí uma grande quebraria de bancos, de resgate aos bancos. Os bancos estão tendo alguns problemas, né? E a mensagem do Fed de hoje vai ser importante para saber o direcionamento deles. Será que eles vão realmente fazer um discurso? Porque a taxa hoje talvez seja um pouco secundária, né? Se for 0,25 mesmo, o que vai importar é o que o discurso vai nos trazer, né, das próximas reuniões. Qual a perspectiva que o Fed tem para as próximas reuniões? Porque as últimas foi um discurso mais, não importa o que acontecer, a gente vai subir a taxa, não importa o que acontecer, a gente vai continuar aumentando os juros até a gente ver que isso está dando algum resultado na inflação, né, para a inflação voltar para os 2% da meta. E aí a gente vai saber até onde o Fed vai realmente, né, fazer o que eles estavam falando, né, que iam fazer, ou se, diante desse cenário, né, meio começando a ficar mais catastrófico dos bancos, eles vão colocar um pouquinho o pé no freio e falar, não, peraí, vamos ver como que estão as coisas, e aí a gente resolve o que vai fazer. Exato, eu estou mostrando aqui para vocês, pessoal, as projeções de alguns bancos diferentes, tá? Com relação a esse aumento de taxa de juros, tá? Me confirme aí se vocês estão conseguindo ver minha tela. Aqui tem as projeções do Goldman Sachs, do JP Morgan, do Citi, do Bank of America, Morgan Stanley, né? Então, opa, não tá? Bom, acho que a nossa internet que tá dificultando um pouquinho, né? Eu tô tentando mostrar aqui para vocês. Oi? Deixa eu interromper aqui e adicionar. Pronto, né? Agora foi. Agora acho que vocês estão vendo aqui, tem uma tabelinha com as projeções de alguns dos grandes bancos aí sobre essa taxa de juros que vai ser divulgada daqui a 3 minutos, né? Então, vocês podem ver aí, por exemplo, o Goldman Sachs aqui, né, projetando que não vai ter aumento da taxa de juros, o JP Morgan projetando que vai ser um aumento de 0,25, Citi de 0,25, Bank of America 25 também, Morgan Stanley, né? Então assim, a gente tem a maior parte dos bancos concordando com isso aí. Tem ali o Nomura, né, um banco que está prevendo inclusive que a gente vai ter uma diminuição de 0,25, né, que é uma opinião que já está bem fora do consenso do mercado, e o NatWest ali, né, junto com o Goldman Sachs, prevendo que a gente não teria nenhum tipo de aumento, né? E aí, novamente, né, pessoal, reiterando o que a Nicole falou, a gente vai ter essa divulgação agora, só que daí, daqui a 30 minutos, a gente vai ter o discurso do presidente lá do Banco Central, né, que vai acontecer bem aqui, né, nessa outra live aqui que eu estou mostrando para vocês. E aí a Nicole vai fazendo a tradução simultânea aqui para a gente, enquanto ele for falando ali no discurso, e, né, de tempos em tempos a gente vai pausando e tirando as dúvidas de vocês, falando um pouco mais sobre como que o mercado está interpretando isso também. O Pierce deu o palpite dele aí, falando que vai subir 0,25 bips, né, ou seja, 0,25 pontos percentuais, e o Fed vai deixar claro que a inflação é prioridade, então vão continuar subindo os juros por um tempo. Então, comente aí qual que é o seu palpite também, pra gente ver
que vai acontecer agora nos próximos minutos? Próximo minuto aqui, né? Vai faltar aqui 1 ou 2 minutos só para isso ser divulgado. Inclusive, junto com essa projeção, vai ser divulgado um documento com a expectativa dos membros do Fed para a taxa de juros nos próximos anos também, tá? Então isso aí é bem importante, a Nicole já está com o site ali do Fed aberto, então assim que sair, ela vai dar uma lida ali em qual que é a interpretação dos membros do Fed com relação a isso, né? Então, não importa apenas qual vai ser a taxa de juros que vai sair agora, mas também se vai mudar o que os membros do Fed acham para a taxa de juros daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, né? Também é um dado que vai ser divulgado agora junto com a taxa de juros, né? Sim. E aí também, enquanto ela estiver lendo ali esse documento, eu vou passando para vocês um pouco do cenário atual, sobre a quebradeira dos bancos, né? Todo esse tipo de coisa, né? E também mostrando aqui como que está sendo a reação do mercado cripto aqui. Deixa eu ver aqui, acho que já deve ter sido divulgado, então deve faltar só alguns segundos aqui para a divulgação. E pessoal, vão deixando o like aqui, a gente está com mais de 300 pessoas ao vivo, não estou conseguindo ver agora aqui quantos likes que a gente está na live. Deixa eu ver aqui, estamos com 96 likes. Então, pessoal, vamos ajudar aí, bater pelo menos os 300 likes, porque eu sei que vocês gostam bastante desse tipo de live aqui, é uma live extra. Então, pro algoritmo do YouTube conseguir ajudar a gente aqui, né? E foi divulgado aqui, né? Deixa eu compartilhar minha guia aqui, né? Pronto. Ué, cadê aqui? Eu não estou conseguindo controlar aqui a minha guia que eu estou compartilhando. Aqui, pronto. Deixa eu ver, alô, calma aí. Deixa eu aplicar aqui, né? O pessoal já está falando aí de divulgação em 0,25, é isso mesmo, né? Então foi divulgado aqui, pessoal, em 0,25 esse aumento aí da taxa de juros. Como eu estava falando com vocês, fomos de 4,75 para 5%. Deixa eu só puxar aqui, né? O Dalbasco aqui reclamou do nosso atraso aqui de 15 segundos para poder divulgar isso aqui. Dalbasco, sinta-se à vontade agora que você já viu o que você precisava ver e pode ir acompanhando lá em outra live, certo? E aí, pessoal, como eu estava dizendo para vocês, agora foi liberado aqui no site do Fed, deixa eu compartilhar aqui a minha guia, acabou de ser liberado, aí, pronto aqui, né? Esse release aqui, deixa eu ver aqui, estamos em... Aqui, ó, 2023, né? Acabou de ser divulgado um PDF, pessoal, que mostra a previsão dos membros do Fed para para os próximos aumentos da taxa de juros, né? Vai ser difícil eu conseguir ler aqui o documento enquanto... Eu tô lendo aqui. Exato. A Nicole, ela tá lendo ali enquanto isso. Vai ser difícil eu ler aqui para vocês e trazer interpretação enquanto eu tô tocando aqui a live, mas enquanto isso a Nicole já vai lendo ali e vai trazendo as dúvidas para vocês. Vamos ver aqui como é que está o mercado, né? Aqui, ó, o mercado agora, de maneira geral, né, o Bitcoin não está reagindo muito bem. Vamos ver aqui como que... Opa, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Vamos ver como que vai ser esse release aí. Acredito que a gente deve ter tido ali uma previsão dos membros do Fed aumentando as expectativas deles com relação às próximas taxas de juros, né? Deixa eu ver aqui. Então, vamos ver aqui. Os membros do Fed, pessoal, estão vendo minha tela aqui, né? Estão prevendo aí, então, para a gente, daqui a 1 ano, né? Ou seja, ali, né, projeção taxa de juros 1 ano Q1. Ou seja, né, para o primeiro trimestre de 2024. Estão prevendo que a taxa de juros vai estar em 4,3%. Daqui a 2 anos, estão prevendo que a taxa de juros estará em 3,1%, né? E a projeção atual ali em 5,1%, que é bem parecido com os 5% que a gente já está agora, né? E no longo prazo ali, né, projeção taxa de juros período maior, né, in the long run, né, ali como eles falam, a projeção está em 2,5%, né, que seria uma normalização da taxa de juros aqui. Deixa eu ver aqui se a gente tem mais algum dado aqui para compartilhar. E é isso, né? Ô, Nicole, chegou a ver alguma coisa interessante aí no release que eles lançaram? Eu estou fazendo um resuminho aqui para depois falar tudo, mas basicamente por enquanto eles falaram que, bom, a taxa de desemprego se mantém baixa, né? Os empregos nos Estados Unidos ainda, né, continuam a todo vapor. E o sistema, eles disseram que o sistema bancário dos Estados Unidos
se mantém bastante resiliente e seguro. E os acontecimentos recentes, provavelmente, né, isso tudo que está acontecendo no setor bancário lá, provavelmente vão resultar em menos crédito para o setor imobiliário. E provavelmente ele vai começar aqui a falar sobre né, as perspectivas. Mas tudo isso é o relatório, né, o press release deles, para explicar o motivo de aumentar o que eles aumentaram de juros. E vai ser, né, junto com o discurso, né, ele vai complementar o que está escrito aqui. Mas aí eu vou dar uma lidinha aqui e eu falo tudo para vocês. Boa. O pessoal aqui está com algumas dúvidas aqui falando sobre a queda desenfreada aqui do Bitcoin e tudo mais. Tem muito a ver, pessoal, com essa questão ali de priorização da luta contra a inflação, né, que o Banco Central dos Estados Unidos está fazendo agora. O que a gente vê nesse momento, né, basicamente, e o motivo pelo qual essas taxas de juros, essa previsão sobre essa taxa de juros, essa elevação em específico, era tão importante, é aquele balanço que eu comentei na live hoje mais cedo sobre a instabilidade do sistema financeiro de um lado e sobre a contenção da alta inflação lá nos Estados Unidos de outro, né? Então, por um lado, o Banco Central dos Estados Unidos tem o estímulo para aumentar as taxas de juros para poder conter a inflação. Do outro lado, a gente viu uma crise quase que generalizada ali do sistema financeiro americano e o medo de uma crise generalizada por conta de todo esse cenário macroeconômico complicado, das taxas de juros aumentando, dos clientes tendo que sacar o dinheiro dos bancos, enquanto que, ao mesmo tempo, bancos que tinham investido em títulos de renda fixa no passado com juros menores, agora tendo prejuízo nesses títulos porque os juros estão maiores. Então, é muito difícil encontrar exatamente aquele ponto preciso em que o Fed ele vai, né, tentar se colocar ali para poder garantir a estabilidade do sistema financeiro ao mesmo tempo que ele luta contra a inflação. Outra coisa interessante aqui, né, igual eu estava falando com vocês, é que, né, e para quem está chegando agora, a taxa de juros aumentou em 0,25%, é que vai ter o discurso, né, daqui a 24 minutos. Então a gente já está aqui com o discurso preparado e a gente vai fazer toda a tradução simultânea aí para vocês, né. O Caio aqui falando, a galera faz muito FUD, né, já subiu tudo de novo aqui. Pessoal, esperem volatilidade, tá, para esse momento aqui, especialmente porque a gente nem chegou no discurso ainda, né? Então, se agora esse momento de divulgação da ata a gente já viu uma certa volatilidade no mercado, e aguardem só quando a gente vir com o discurso, né? Porque o discurso ele abre margem para muito mais interpretações do que simplesmente a ata que foi divulgada agora, né, com as projeções do Fed com relação a como vai se comportar a taxa de juros ao longo desses próximos meses aí, próximos anos e tudo mais, né? Tá aqui o John falando de Bitcoin nunca mais cai, né? O pessoal comentando aqui. E também tem aquela questão de pessoas acreditando que os fundamentos do Bitcoin podem se alterar e ele pode subir ou cair, dependendo de qual for essa expectativa aí para os bancos, né? Que é uma coisa que a gente deu uma desmistificada também ali na live de hoje de manhã, que seria esse movimento de, olha, é uma crise no sistema financeiro levando pessoas ali em direção ao Bitcoin, e é uma coisa que a gente consegue comentar também. Nicole, você chegou aí a dar a lida então ali na ata do Fed, como que estão aí as projeções? Sim, então, o que acontece é que ele começa falando, né, da taxa de desemprego. É bom lembrar que nas outras reuniões, né, que o Fed teve, que eles aumentaram, né, os juros e explicaram os motivos, eles sempre falam, olha, a gente está olhando para os indicadores econômicos, os dados macroeconômicos dos Estados Unidos, e é com isso que a gente está vendo. A meta da inflação é 2%, está bem acima, e eles vão, dizem eles, fazer de tudo para que essa inflação volte para a meta de 2% ao ano. E ele fala exatamente isso nesse press release, né, no relatório que eles colocaram aqui. A taxa de desemprego continua baixa, né, os empregos nos Estados Unidos estão num nível, né, bom. O sistema bancário, dizem eles, é sólido, né, e provavelmente o que vai acontecer daqui para frente é que vai ter menos crédito, que é esperado, com uma taxa de juros maior. E eles dizem, o comitê se mantém atento ao risco de inflação e busca alcançar, né, ao máximo, um emprego, né, o pleno emprego, taxa de desemprego baixa, e ao mesmo tempo a inflação na meta, que é 2%.
e eles, né, abre aspas, o comitê antecipa que o endurecimento adicional da política monetária pode ser apropriado para que seja suficientemente restritiva para retornar a inflação para 2% ao ano ao longo do tempo. Fecha aspas. Então, assim, eles mantiveram o discurso mais o que chamam de hawkish, né, que é mais duro, mas realmente, tipo, vamos fazer o necessário na taxa de juros para voltar a inflação para a meta. Não importa que a taxa de juros está sendo considerada alta, não importa o que está acontecendo no sistema bancário, que eles, né, falaram que entendem que é resiliente, eles vão continuar aumentando os juros. Então, o que eu espero, né, assim como o Bicho tinha falado nos comentários aqui, provavelmente eles vão falar isso no discurso, né, que eles veem os dados macroeconômicos, eles entendem que não está bom o Nicole, suficiente. Parece que o pessoal aqui, eles estão comentando que durante um tempo ali o seu áudio ficou... você ficou mutado ali, estava sem áudio. Você pode só repetir ali para o pessoal, por favor, ali, esse resumo dessas projeções econômicas ali que o Fed trouxe, que eu acho que cortou justamente o comecinho. Então ali. Vou voltar. Boa, vamos lá. Eu já vou... A minha tela aqui parece que também tinha caído, deixa eu já puxar ela aqui de novo. Tá, aí, então... Pode falar aí. Na ata, né, eles falaram que a taxa de desemprego se mantém baixa, né, o emprego nos Estados Unidos está bom, ao mesmo tempo o sistema bancário se mantém resiliente. E isso justifica, né, com base nos dados econômicos, que a inflação continua alta, a inflação está muito fora da meta, e a meta é 2% ao ano. Eles disseram, né, que vão aumentar em 0,25 pontos percentuais a taxa de juros hoje, e eles colocam aqui uma aspas, né, o comitê antecipa que o endurecimento adicional da política monetária pode ser apropriado para que seja suficientemente restritiva para retornar à inflação de 2% ao longo do tempo. O que isso significa? Que eles vão continuar aumentando os juros. Não importa, né, o que está acontecendo, eles estão vendo os dados macroeconômicos e os dados estão falando para eles que ainda tem espaço para aumentar os juros. Então, é isso que eles vão continuar fazendo. Muito provavelmente, no discurso, eles vão manter o que eles estavam falando, né, nos 2 ou 3 últimos discursos, que não importa o que aconteça, a inflação vai ser reduzida à base do aumento da taxa de juros. Então, vamos esperar aí, né? Ainda falta 20 minutinhos para começar o discurso, mas eu, né, com base no que eles falaram aqui, provavelmente o Bruce está certo. Eles só vão manter o discurso e falar que vão aumentar os juros, né, no passo que eles tinham dito antes. E aí o interessante também, pessoal, é que a gente vai conseguir ter um entendimento melhor de quais são os fatores, né, que o Fed está olhando nesse momento, né? Então, como eu estava falando para vocês, vai ser muito importante a gente entender o racional por detrás de toda essa tomada de decisão com mais detalhes. No último discurso desses, com projeções que foram mostradas, o Jerome Powell, né, o presidente lá do Banco Central Americano, ele falou muito a respeito de guerra na Ucrânia como ainda sendo um empecilho para as cadeias produtivas globais. Também foi muito falado sobre algumas outras questões da economia internas da economia americana, como a questão do alto índice de emprego, né, que permanece com um mercado de trabalho bem forte lá nos Estados Unidos. Também foi citado muito sobre o mercado imobiliário, né, lá nos Estados Unidos. E aí, dessa vez, né, inevitavelmente, a gente vai acabar vendo alguma citação à instabilidade do sistema financeiro americano, né? Então, isso ajuda a explicar também um pouco ali da volatilidade que a gente está vendo no mercado agora, mas como eu disse para vocês, né, se prepare aí, porque o que a gente tem de volatilidade agora, ou de mudança de opinião do mercado agora, não é nada perto do que a gente vai ter daqui a 17 minutinhos, quando começar o discurso do Jerome Powell, não é isso, Tem Nicole? uma coisa interessante aí nessa tela que você tá projetando, que é a linha, né, de Federal Funds Rate. Ou seja, onde que está essa linha aqui? Está aqui nessa tabela mesmo, né? Aqui na penúltima. Opa, aqui, né? Federal Funds Rate, então E aí, essa linha aqui é a taxa que o pessoal de juros. que eu tô grifando aqui agora, né? Essa é a taxa de juros. Então, assim, eles a mudança que teve aqui na projeção deles é para 2024. Eles estão prevendo uma redução da taxa de juros antes do que eles previam em dezembro. Então, em dezembro eles falavam... Aliás, um aumento, né? Então, em dezembro, eles falavam que a taxa de juros, né, mediana ia ficar em 4,1 em 2024, e agora eles falam que vai ficar em 4,3. Isso pode significar que eles estão
né, prevendo que vai demorar ainda uns meses, depois do começo de 2024, para começar a reduzir os juros. Né? Ele vai ficar mais alto por mais tempo. E a projeção para 2023 continua a mesma. Então, a mesma opinião que eles tinham em relação a 2023, eles mantêm que é 5,1% de taxa de juros, né, na mediana. E então, assim, o que eles estão falando aqui, o mercado, novamente, porque eles já falavam isso, né, na última reunião que teve em janeiro, que o mercado está errado. Né? Eles vão continuar com os aumentos da taxa de juros, nada mudou, e não importa o que está acontecendo, eles estão com foco em reduzir a inflação, e o que eles olham, né, em contrapartida seria a taxa de desemprego. Como a taxa de desemprego está baixa, eles vão continuar aumentando os juros. Então, é isso que eu espero também para o discurso. É interessante que no discurso passado teve uma foi pergunta... citada essa questão também, né, da diferença entre o que o mercado acha Sim. e o que o Fed acha, né? Sim, e o Powell falou, o mercado está errado, o mercado não está entendendo o que a gente está olhando para coisas diferentes, está tendo resultados diferentes, mas a gente não vai seguir o mercado. Então, vai ser interessante aí ver como que... E detalhe, quando ele falou isso, mesmo assim, naquele dia, os ativos de risco subiram, né? O preço dos ativos de risco subiram. O que é muito curioso. É porque o mercado continuava entendendo de maneira diferente, então, né? Como se o Fed estivesse blefando, eu, né? particularmente, não entendi nada. Por que ele estava fazendo um discurso totalmente agressivo em relação à taxa de juros e a galera tava, mano, vamos comprar e foda-se. Então vai ser interessante saber se o mercado vai finalmente mudar, né, de visão e ver se os ativos de risco vão ter mais risco, né, e vai cair o mercado. Eu realmente não sei, porque na última eu particularmente não entendi o que aconteceu. E aí, né, essa questão ali, ela é bem interessante mesmo, que a Nicole pontuou, né? Eu citei ali que no último discurso foi falado sobre guerra na Ucrânia, foi falado sobre mercado imobiliário, mercado de trabalho, mas a gente já estava vendo há um bom tempo, né, antes de agora o foco ir para os bancos, o foco da discussão do mercado estava sendo sobre essa diferença de previsão do mercado financeiro e do Fed, né? Então, agora a gente não está prestando atenção nisso, as manchetes não estão olhando para isso, mas antes era o tópico principal, né? Olha, o Fed ele prevê que vão ser necessárias medidas muito mais agressivas, enquanto que o mercado estava acreditando que a gente não precisaria de medidas tão agressivas e que a inflação iria ser mais contida ali, né, do que o mercado achava. E aí, agora a gente está tendo o mercado com a interpretação de que o Fed vai ficar ainda menos agressivo por conta dessa instabilidade no sistema financeiro, porém, pode ser que a gente continue naquela mesma de, olha, o mercado acha uma coisa e o Fed acha outra, só que esse gap, né, essa diferença das previsões entre que um está fazendo e que o outro está fazendo, pode, na verdade, só aumentar, né, nessa reunião em comparação com a reunião passada. Vai ser uma coisa bem interessante da gente ver, inclusive. Aqui o Gabriel, né, perguntando se já foi divulgado. Sim, Gabriel, já foi divulgado aí. Então, um aumento de 0,25 que a gente viu. E daqui a 13 minutos começa o discurso do Jerome Powell para a gente conseguir acompanhar ele. A gente vai fazer a tradução simultânea aqui com vocês também. E, né, novamente, pessoal, deixem o like para essa live chegar em mais pessoas. Estamos com quase 500 pessoas ao vivo aqui. Vamos deixar pelo menos 300 likes aí, né? Estamos aqui com 200 likes para conseguir ajudar essa live a chegar em mais pessoas, né, e tudo mais, que eu sei que vocês acham elas bastante interessante aqui, né? Deixa eu ver se a gente tem algumas dúvidas aqui do pessoal. Pessoal, a produção aqui está pedindo para a gente 15 segundinhos aqui de pausa, só para a gente conseguir ajeitar aqui o áudio, né, o nosso microfone. Então a gente não vai parar essa live aqui não, a gente vai rodar uma vinheta aqui de 15 segundos, só enquanto a gente troca aqui, porque eu vi que para algumas pessoas aqui parece que o microfone estava dando umas bugadas, né, estava picotando aqui. A live vai seguir aqui, vou pedir ali para a produção passar uma vinheta aqui que vai ficar rodando para vocês durante 15 segundos, enquanto a gente ajeita esse áudio aqui, certo? Pode jogar a vinheta aí?
Boa, estamos de volta aqui. Show. Foi, né, a vinheta aqui. Pessoal, agora a gente está com 2 microfones aqui. A gente só adicionou uma redundância aqui para caso o áudio volte a picotar, a gente conseguir prosseguir com a live aqui. Nicole, mais alguma coisa ali na questão das projeções financeiras que você queria comentar? Não, eu acho que foi bem em linha, né, com que teve algumas mudanças, assim, decimais nas projeções deles, que não parece que seja... Nossa, isso daqui mudou drasticamente, né? Na reunião passada, eu lembro que algumas coisas tinham mudado bastante, mas nessa eles mantiveram, em linhas gerais, o que eles estavam falando em dezembro. Boa. E aí, tem aqui, pessoal, já posso até mostrar para vocês algumas notícias aqui, né? Essa daqui é bem interessante. Então, uma fala de ontem, né, da secretária do Tesouro americano, que chamou muita atenção no mercado e que ajudou a formar a opinião de boa parte das pessoas que achavam que agora a gente poderia não ver um aumento da taxa de juros, foi a questão de que o Tesouro americano poderia salvar os bancos, né? E a gente também espera que isso seja falado no discurso que vai começar daqui a pouquinho, né? Porque a ação do Tesouro americano para poder salvar os bancos, ela ocorreria em conjunto com o Fed, né? O Banco Central Americano, cujo o presidente vai falar pra gente aqui vai falar com a gente aqui no discurso daqui a pouco, e também junto com as instituições garantidoras de crédito lá dos Estados Unidos, né? Então, pode ser de certa maneira uma ação conjunta, né, que vai acontecer ali entre esses órgãos do governo americano e que a gente vai conseguir acompanhar aqui no discurso. Junto com essa notícia, deixa eu ver aqui, né, e aí já tá mostrando para vocês aqui qual que foi esse anúncio aqui oficial. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui na minha tela e adicionar aqui. Pessoal, tá vendo aí na tela a transição? Não, né, não carregou aqui. Deixa eu atualizar aqui para ver se eu vou conseguir mostrar para vocês. Mas é basicamente, pessoal, uma divulgação que, né, como eu disse para vocês, a secretária lá do Tesouro Americano fez com relação a esse objetivo que eles têm de conseguir salvar todo o sistema financeiro e principalmente com os bancos regionais lá dos Estados Unidos, né? Então a gente vê que nesse momento, depois que a gente já viu a quebra do SVB, que foi a segunda maior quebra de um banco comercial na história dos Estados Unidos, e que só perdeu para a quebra que aconteceu lá na crise de 2008. A gente também viu a quebra do Signature Bank, que aí entrou como a terceira maior quebra de um banco comercial na história dos Estados Unidos. E agora a gente estava tendo uma polêmica em torno de outros bancos regionais dos Estados Unidos, em especial o First Republic Bank, né, que caso quebrasse também poderia causar um efeito dominó que se alastrasse para outros bancos ali do mercado financeiro americano. Então, essa questão do First Republic Bank é o que estava chamando muita atenção do mercado, né? Ele é o principal banco regional ali, dentre esses que sofreram grandes quedas nas ações deles nas últimas semanas, que poderia enfrentar uma possível quebra ou algo nesse sentido, né? Então, para tentar resguardar esses bancos comerciais regionais, tanto o Fed, no caso do First Republic Bank, organizou um acordo junto com vários bancos grandes e bancos menores também para injetarem liquidez nele, quanto também a gente viu, como eu disse, aquela fala da secretária do Tesouro Americano dos Estados Unidos, falando especificamente ali dos bancos centrais. O Nelson aqui, né, tá perguntando se subiu a taxa. Sim, Nelson, subiu a taxa, então a gente agora tem oficialmente nos Estados Unidos lá uma taxa de juros de 5%, né? Então ela foi de 4,75 para 5% ali com esse aumento de 0,25, certo? Que, como eu mostrei aqui para vocês, já era o esperado pela maior parte do mercado aqui. Deixa eu conferir aqui se a gente consegue... Tem uma coisa que a galera tá falando aí nos comentários, né, de que era esperado, né, todo mundo sabia que ia aumentar 0,25%, mas eu só queria adicionar aqui um pensamento importante. É normal, né, o Fed fazer o que todo o mercado espera, se 80% do mercado está precificando uma coisa. É muito difícil ter uma divergência do que realmente vai acontecer. Só acontece em momentos raros no mercado, né, quando realmente o Fed está com uma noção muito distinta do que ele tinha antes. E por isso é importante não
né, no dia de hoje, né, em dias que existe a FONC, que é a reunião que eles discutem sobre as mudanças na taxa de juros nos Estados Unidos. Não é só importante o número em si. O número, inclusive, eu diria que um pouco secundário, quando a gente compara com a importância do discurso, né, a importância do tom do Fed para as próximas reuniões, para os próximos anos, né? Então, por isso que a gente está aqui para ver o discurso, não só a taxa em si. Porque a taxa também, né, é só você abrir o site. O que importa é o que ele está falando para as próximas reuniões. Se ele mudar o discurso dele das próximas reuniões, se ele estava falando, olha, a gente espera que a taxa de juros vá para mais de 5%. E aí ele chega hoje e fala, então, eu acho que na verdade vai ser 4,5%, isso é uma diferença muito grande, né? Ele mudou o discurso, ele mudou a forma com que ele está abordando aquele problema. Então, quando a gente vê que o Fed está, né, falando, me mantenho ao que eu tinha falado antes, me mantenho falando que vamos abaixar a inflação para 2%, que é a meta, e eu vou aumentar os juros o quanto que for necessário, porque eu acho que a política monetária não está firme o suficiente, né, ainda tem espaço para a gente aumentar os juros, né, ele se mantém nessa posição, mesmo com tudo que está acontecendo nessas últimas semanas, isso diz algo, sabe? Então, a gente precisa ver não só o número, mas o filme todo, né? O que ele vai fazer daqui para frente, o que é importante a gente tomar cuidado, porque se ele fala, agora eu vou começar a reduzir os juros, daqui 2 reuniões eu vou começar a reduzir os juros, o mercado vai ter uma reação. Se ele fala, me mantenho no que eu disse em dezembro, é outra reação, né? Então, por isso que é importante não só, todo mundo sabia que era 0,25. Sim, mas e daqui para frente, sabe? Esse que é o importante. E aí, né, o Rodrigo aqui, né, por exemplo, ele comentou isso, de que a 0,25 já era praticamente uma unanimidade nas previsões do mercado, né, igual eu falei para vocês, a maior parte das previsões eram essas, embora não fosse, eu não chamaria de unanimidade aqui nesse caso, porque a gente ainda tinha alguns grandes bancos que acreditavam que a gente poderia não ver um aumento, né, como era o caso do próprio Goldman Sachs ali, embora ali era 85% do mercado que achava que era 0,25, e, né, e reiterando isso que a Nicole falou, então o que a gente vai ver agora no discurso vai ser muito importante nesse sentido. O GS aqui, né, até comentou, olha, pode até vir 0,25, mas o discurso do velhinho vai azedar a subida do Bitcoin, vai falar firme, né? Vamos acompanhar para poder entender aqui isso, né? Porque a ideia aqui também, pessoal, pode ser que, mesmo se ele reiterar a luta contra a inflação, que é uma coisa que já virou padrão aí nos discursos do Fed nesses últimos meses, ele ainda pode citar sobre uma coisa aqui que foi falado em outro comentário aqui, que foi que aqui o do Rodrigo, né, outro comentário dele, que ele falou, se ele não distribuir mais dólar, quebra tudo, né? Que é a questão da injeção de liquidez nos mercados. Então, mesmo que ele reitere que ele vai combater a inflação, ele pode ainda falar isso de maneira que ele demonstre que eles estão dispostos a abrir muito mão para poder abrir muito a mão para poder injetar liquidez no sistema financeiro e salvar os bancos que poderiam estar passando por essas questões de crise, né? Então, se ele reafirmar esse compromisso com dessa maneira, de maneira que ele reitere a questão da injeção de liquidez, a gente ainda assim pode ver algum tipo de reação positiva ali dos mercados, né? Aqui o Rafael, ele comentou, pessoal, tinha que ser o aumento, né? Senão o Fed perderia mais ainda a moral. Quem pensou que não ia ter, não parou para pensar direito. Essa questão da moral do Fed, de como ele é respeitado ali no mercado, também importa muito, tanto que, né, agora o mercado ele tende a ver as coisas de um modo mais otimista do que o Fed, pelo menos foi a tendência da reunião passada, que a gente viu essas projeções também, e aí o Fed está tentando forçar a barra ali e falar, olha, pessoal, vocês têm que entender que as projeções que a gente está fazendo são as corretas, a gente vai fazer isso e não o que o mercado está achando. Tanto que o Fed ele perdeu muita moral antes da subida da inflação, porque ele ficava falando que acreditava que a inflação era transitória. Então, ele mudar muito de opinião agora poderia enfraquecer mais o respeito institucional do Fed, né? E o Ismael aqui, né, se o Fed subiu, eles não querem que o mercado se anime. Provavelmente o discurso vai ser sobre priorizar a inflação ainda, né? Assim, obviamente a inflação vai ser o tema do discurso, mas vamos ver o tom que ele vai tratar sobre essa inflação, né? E o discurso ele já deve começar daqui a mais ou menos 1 minuto, tá, pessoal? Então a gente já trouxe aqui para vocês
a divulgação dos dados e das projeções econômicas também, mas daqui a um minutinho o Jerome Powell já deve entrar aí. Ô Nicole, tá esperando alguma coisa aí com relação ao discurso que a gente vai acompanhar aí daqui a pouco? Só aquilo que eu falei, né? Espero que ele, como ele falou que né, como diz a ata, provavelmente o que ele vai falar é que ele se mantém firme na decisão, vai falar sobre as projeções, né? Provavelmente vão também perguntar sobre as projeções e como os juros, né, para 2023, as projeções são as mesmas de dezembro, eu espero que ele realmente fale o que ele já falou nas passadas. Boa, né? Então, daqui a pouquinho o discurso já começa. E aí, a Nicole, né, a gente vai fazer aquele esquema que ela vai escutar uma parte do discurso, enquanto isso eu vou respondendo aqui as dúvidas de vocês, tá? Então agora, pessoal, já comecem a mandar muitas dúvidas aí pra gente, tá? Porque eu vou começar a selecionar elas e ir puxando elas aqui para vocês, tá, pessoal? E aí, enquanto isso, como eu disse, a Nicole vai escutando ali o discurso. Deixa eu ver aqui se a gente tem alguma dúvida, algum comentário aqui interessante que vale a pena puxar. O Ângelo aqui comentou, boa tarde, normalmente vai ter que subir, normalmente vai ter que subir, acredito que você esteja falando da taxa de juros aqui, senão é um fraco sinal, quer dizer que os bancos estão muito, muito mal, né? Sim, né? Realmente, se eles não subissem de forma alguma a taxa de juros, poderia significar, né, poderia simbolizar um aumento, né, uma preocupação muito maior com o sistema financeiro do que muitas pessoas poderiam estar esperando agora, né? Deixa eu ver aqui se a gente consegue ver o discurso. A gente já está carregando aqui o discurso, pessoal, para conseguir trazer ele para vocês aqui, né? Aqui, ó, parece que começamos agora, tá? Então, o discurso do Fed, ele acabou de começar, né? Jerome Powell entrou ali na sala para poder falar com os jornalistas e a gente deve ver uma certa volatilidade um pouco maior aqui do mercado, conforme o mercado foi interpretando aquilo que ele está dizendo e tudo mais, né? Deixa eu ver aqui se tem algumas dúvidas aqui. Aqui, né, o Elon, por exemplo, falou que as criptos só caem se ele for extremista no combate à inflação e negligente na ajuda aos bancos, né? Então, é uma possibilidade também, Elon, mas a gente tem que também pensar que o quanto que o mercado já pode ter precificado essa tendência, né? Então, é muito complicado essa questão aí de previsões de curto prazo, tanto que a gente está sempre pensando no longo prazo e em aportes fracionados quando a gente está falando dos nossos investimentos, né? Então, eu não traria de uma forma tão específica ali, dessa maneira como você trouxe ali, né? Uma forma tão determinística assim. Matias, por qual motivo as altcoins estão perdendo valor em relação ao Bitcoin? Matias, essa perda de dominância das altcoins com relação ao Bitcoin, né? Ou seja, uma valorização antecipada do Bitcoin, é o tipo de coisa que a gente pode ver acontecendo porque a liquidez, naturalmente, ela chega primeiro no Bitcoin, que é um ativo menos arriscado, para ela ir aos poucos migrando para ativos mais arriscados, como é o caso da própria inflação, né? Então, dessa maneira, né, e por conta dessa migração ali natural que acontece, é possível que a gente... É por esse motivo que a gente vê o Bitcoin se valorizando primeiro e depois altcoins acabam se valorizando. Porém, isso não é algo determinístico, tá, pessoal? Então, por mais que isso já tenha se repetido várias vezes ali no mercado de cripto, isso não significa que necessariamente esses ciclos eles vão se repetir de forma, como eu disse, determinística e aí de uma forma quase que matemática, né? Depende muito da precificação e da antecipação que o mercado está fazendo com relação àquele movimento. Então, né, espero que tenha te respondido ali, por mais que seja uma questão um pouquinho mais complexa ali. Deixa eu ver aqui. O ATM, se subir os juros, cripto cai? Novamente, viu, o ATM? Isso aí vai depender muito da precificação que o mercado está fazendo com relação a isso, né? Então, por mais que a tendência de longo prazo seja que, né, se os juros eles sobem, a gente tem uma migração do capital para fora desses mercados de risco, a tendência é que isso já seja precificado com uma certa antecedência pelo mercado, né? Agora aqui no discurso, o Jerome Powell está mostrando para a gente algumas das projeções econômicas ali. Tá aqui o
o Antônio, né, falando que estava presente aqui na nossa transmissão ao vivo, né? Então, comentem aí, né, quem estava na nossa transmissão de hoje de manhã. Deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar mais algumas perguntas. O Javison aqui, né? O que o Fed fala é totalmente fora da realidade americana, tem muita manipulação. Se liga em compra em Bitcoin, o desemprego em alta e preços muito caros na América, né? Ô Javson, na verdade, uma das coisas que a gente vê agora é o mercado de trabalho dos Estados Unidos continuando bem resiliente, tá? Inclusive isso daí foi uma das principais pautas do último discurso, então vai ser até interessante ver como que ele vai falar sobre isso agora. Por mais que a gente tenha visto demissões acontecendo principalmente em empresas de tecnologia e tudo mais, ainda assim é muito importante a gente entender que esses aumentos da taxa de juros eles afetam primeiro as empresas de tecnologia para só depois, se a economia for desaquecer mais ainda, eles afetarem empresas comuns ali, né? Então, não se sabe ao certo como que o desemprego vai responder diante disso. Ô Nicole, conseguiu captar ali alguma coisa do discurso até agora para você conseguir passar para a gente? Sim. Bom, ele só fala que ao longo da história, né, a história mostrou que existem muitos problemas, né, muitas consequências, quando os bancos apresentam problemas e esses problemas não são resolvidos, né? Então, tem consequências muito sérias para a economia e por isso que o Fed, junto com o Tesouro e o FDIC, agiu de forma rápida para reequilibrar isso, emprestar dinheiro para esses bancos, para eles conseguirem honrar com os depósitos que eles têm lá, né, de clientes. E ele diz que por isso, né, por essa ajuda e por ter todo esse aparato, o sistema bancário está bastante resiliente, com bastante liquidez capital, e o Fed vai continuar avaliando de forma muito próxima todo o sistema bancário e ajudar com o que for necessário, com as políticas que forem necessárias. E aí ele fala, né, começa a falar sobre a economia, sobre a inflação que está muito alta, e o mercado de trabalho que continua muito apertado. E o Fed disse que, né, os membros do Fed entendem a importância que isso tem, né, de dar atenção para isso, porque isso também tem consequências muito altas para a população. E esse é o começo do discurso, ainda tô ouvindo aqui. Então, novamente, né, pessoal, essa questão ali de você ter de um lado, né, ele já chegou a citar o FDIC, né, e a questão de alguns órgãos do governo americano que podem tentar recuperar ali o crédito das pessoas que tinham depósitos nos bancos dos Estados Unidos. Porém, vai ser interessante a gente ver como que ele vai balancear isso em conjunto com a inflação, né? Inclusive o Bills chegou a comentar aqui que o mercado virou e provavelmente tem uma relação justamente com essa questão aí da gente ver esse balanço entre o combate da inflação de um lado e também o acolhimento, né, essas medidas ali de apoio e de crédito do outro. O mercado virando aqui, né, inclusive demonstra justamente ele começando ali, falando e repetindo novamente sobre esse compromisso dele com o combate à inflação, né, que demonstra que a gente pode ver aumentos de taxa de juros ou então diminuição de entrada de liquidez ali nesses próximos meses e até falando ali sobre os próximos anos. Deixa eu ver aqui. Tá. Pessoal, continuem mandando suas dúvidas aqui, né? O Bills aqui, inclusive, ele acabou de comentar sobre o processo de trazer a inflação de volta para a meta de 2%, né? Será longo e caótico. Prioridade continua sendo o controle de preços, né? Ou seja, novamente falando ali sobre essa prioridade, né, que eles vão ter sobre trazer os preços de volta para os patamares anteriores, né, e sobre impedir que a inflação saia do controle, né. Por mais que a gente já tenha visto agora recentemente uma queda na inflação dos Estados Unidos, ela continua bem acima da meta de 2%, né? Então, embora ela não esteja mais naqueles patamares de 8%, ela agora girando em torno ali dos 6%, continua bem acima da meta dos Estados Unidos, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui se consigo compartilhar outra guia aqui. Pronto, né? Agora vocês estão conseguindo acompanhar aqui o discurso junto com a gente. Uma outra coisa interessante aqui, deixa eu ver aqui que eu consiga puxar aqui nas perguntas, né? Aqui, o ATM perguntando, né? Mas e aí?
vai subir ou vai cair, né? Como que vai acontecer essa questão? Novamente, vai depender de como o mercado interpretar esse discurso aqui, e a gente está olhando muito mais para questões de longo prazo do que esse um curto prazismo assim, a depender da decisão que o Fed vai tomar agora. E aqui, ele novamente falando um pouco sobre as projeções que os membros do comitê do Fed têm para o comportamento da taxa de juros aí ao longo desses próximos anos, né? Então, como vocês podem reparar ali, majoritariamente os membros do Fed acreditam que daqui a um ano a gente ainda vai estar ali naquela faixa em torno dos 4 a 5% de taxa de juros, né? Ou seja, ali no comecinho de 2024. Então, é uma, digamos assim, uma queda de inflação que pode ser um pouco diferente daquilo que uma parte do mercado espera, ressaltando novamente essa questão da diferença entre aquilo que o mercado acredita que vai acontecer com taxa de juros e com a inflação americana, e também com o que a diferença entre o que o Fed e o que o mercado acha com relação às projeções de taxa de juros e também de inflação lá nos Estados Unidos, certo? Que o Marconi aqui, né, também falando, moço, ninguém sabendo para onde ir agora, né? Ninguém sabe se compra ou se vende. Pessoal, justamente agora, né, assim, eu acho que é interessante a gente ressaltar de novo que a gente não assiste um discurso como esse para poder definir se a gente vai comprar ou se vai vender cripto no dia seguinte, né? A gente não trabalha com uma filosofia de investimento em que a gente vai ficar alterando e ter 30% de caixa e 70% de cripto, e aí dependendo do que eu acho que o Fed vai falar, eu vou alterar isso e colocar 70% em caixa e 30% em cripto, né? A nossa tomada de decisão ela é sempre voltada para o longo prazo, né? Então, pessoas que tendem a tradear e fazer trade de narrativas macroeconômicas de curto prazo, elas ficam apenas se baseando em mera sorte, em mera aleatoriedade, tá? A verdade é essa. Ou então elas, no mínimo, não conseguem se adequar e seguir processos tão bons para conseguirem ter tomadas de decisão que vão trazer para elas sucesso no longo prazo, tá? Então, o objetivo aqui não é saber se você vai comprar ou se vai vender, tá? Esse discurso aqui é muito mais para poder fazer um acompanhamento de contenção e de medidas com relação à contenção de risco, né, na carteira, digamos assim, e medidas de proteção contra quedas, que podem ser, por exemplo, o uso de opções, né, de derivativos e tudo mais. Deixa eu ver aqui se a gente tem mais alguma questão aqui que eu possa puxar. Aqui, né, o Alan, o Bitcoin deve corrigir na casa dos 23 mil dólares nos próximos dias. De novo, Alan, isso daí é futurologia, tá? Para onde o Bitcoin vai nos próximos dias é aleatório. Ninguém sabe, e quem diz que sabe tá mentindo ou então tá achando que tem poderes sobrenaturais, tá? Então, não dá pra gente prever para qual lado vão ativos financeiros em questão de dias, assim, e achar que a gente vai ser bem sucedido com esse tipo de afirmação sucessivamente, né, ao longo do tempo, né? A questão é muito mais a gente olhar para como que esses ativos vão se comportar a longo prazo, tá? O Danilo aqui, ele entrou aqui nos comentários pedindo para a gente chegar aqui e conseguir bater a meta dos 500 likes, né? Deixa eu ver com quantos likes que a gente está agora aqui. Falta quantos? 2 likes que falta só para a gente bater os 500 likes. Estamos aqui com 600 pessoas ao vivo, batemos 500 likes. É isso aí, pessoal. E, né, novamente, obrigado aí pela audiência de vocês aqui nesse momento. O Caio aqui perguntou: galera, basta um banco quebrar para reverter tudo. Querer adivinhar é loucura, né? Tem muitas variáveis imprevisíveis, né? Exatamente. Há um mês atrás ninguém estava falando sobre quebra de bancos, né? E aí, de repente, esse se torna ali o assunto do momento. Então, vamos investir pensando sempre no longo prazo, tá, pessoal? Inclusive, para quem quiser ter acesso à nossa carteira de investimentos, em que a gente faz uso de opções de derivativos para a proteção da carteira, né? Ou seja, opções são aqueles ativos financeiros que se valorizam se o mercado cair e que se desvalorizam se o mercado subir, né? Então elas servem como um seguro da nossa carteira. É só acessar o link que está aí embaixo, né, na descrição, que é o link da lista de espera da Mercúrios Pro, tá? Então, ali você acessando, você consegue rapidinho colocar o seu e-mail e a gente garante que você vai ter prioridade na fila de espera da Mercúrios Pro, que é a nossa assinatura com vários conteúdos exclusivos, não só a nossa carteira, mas também o nosso curso completo que está lá disponibilizado.
E, né, que vai ter vagas que vão abrir em menos de um mês, repetindo assim novamente, com vagas limitadas, né? Então, quem colocar o nome ali na lista de espera na descrição, só 2 segundos, vai garantir que daqui a menos de um mês vai ter prioridade na fila para poder acessar a Mercúrios Pro com todos os conteúdos exclusivos e, inclusive, com o nosso curso, né, como eu disse, além da carteira e com suporte personalizado também para investir em cripto. O Rasp aqui, né, o que o presidente do Fed está dizendo. O Rasp, ele chegou a comentar um pouco ali sobre a questão do FDIC, né, que é meio que o fundo garantidor de crédito que eles têm ali nos Estados Unidos, e ele voltou a ressaltar a questão da inflação lá nos Estados Unidos e do compromisso do Fed em conseguir combater a inflação. A Nicole está aqui do meu lado fazendo toda a tradução, né, e colhendo ali os principais pontos, e aí ela já vai vir aqui e falar para a gente um resumo, tá, pessoal? O Douglas aqui, boa tarde. Você acha que com esse aumento de 0,25 dificulta ainda mais a vida dos bancos? Assim, dificulta mais do que se fosse aumento nenhum, né? Que era o que a outra parte do mercado achava. Agora, em que medida isso vai prejudicar ou não, vai depender muito da habilidade do Fed em apagar o incêndio, né? Digamos assim. Então, a gente tem uma crise financeira que foi iniciada, que começou a se alastrar, e aí vai depender de até onde esse fogo, né, vai se espalhar ali pela floresta. A gente já viu a segunda maior falência financeira, ou melhor, a segunda maior falência de banco comercial nos Estados Unidos desde a crise de 2008 acontecendo, que foi a quebra do banco SVB. Em seguida, a gente viu a terceira maior falência de banco comercial nos Estados Unidos desde a crise de 2008, que foi a falência do Signature Bank, né? Então os dois foram assumidos pelos reguladores. E aí a gente está, talvez, no aguardo ali de uma possível nova falência financeira de banco comercial lá nos Estados Unidos, que seria o do First Republic Bank, né, que foi resgatado por alguns bancos, mas que, apesar disso, ainda vê as suas ações em queda na bolsa e um ceticismo muito grande de parte do mercado, né? Mais ou menos parecido com o que aconteceu lá na Suíça, né, quando o Credit Suisse também estava dando sinais de falha, o mercado continuou prevendo e precificando que o Credit Suisse poderia sofrer de problemas mais graves, mesmo com auxílios já sendo comentados, e aí as coisas só voltaram a se estabilizar parcialmente no momento em que o UBS anunciou a compra do Credit Suisse, tá? Deixa eu ver aqui mais alguma coisa que a gente tem aqui. Bom, tem mais um comentário aqui do Matias aqui, falando o seguinte: você acha que tem a chance de algum banco europeu quebrar em breve, e por que você acha que a Europa tem pouca influência no mercado cripto? Na verdade, a Europa não tem pouca influência, viu, Matias? Eu acho que os bancos mundiais ali que mais influenciam hoje a economia, né, o mercado financeiro, são o Fed, né, o Banco Central dos Estados Unidos, seguido do Banco Central Europeu, né? E aí depois a gente vê ali, por exemplo, Banco Central da Inglaterra, Banco Central do Japão, Banco Central da Suíça, aí vai vindo Canadá, Austrália e tudo mais. A Europa não tem pouca influência, tá? Mas hoje não tem nenhum banco central que se aproxima da influência que o dos Estados Unidos tem, tá? Principalmente porque o dólar é a moeda de reserva global e também porque a taxa de juros do governo dos Estados Unidos é considerada a taxa global livre de risco, tá? Boa, Nicole, quer comentar ali pra gente sobre o discurso? Sim. Uma coisa muito interessante, né? Bom, eu vou falar tudo. Mas, então, eles começaram, né? O Paul começou falando sobre que ele entende que os problemas que a inflação pode ter para a população, eles estão atentos a isso. A estabilidade da inflação é de responsabilidade do Fed, eles estão comprometidos a trazer para 2%, que é a meta, e sem a estabilidade de preços a economia não funciona, sem a estabilidade de preços não tem como ter um mercado de trabalho que beneficia todos os trabalhadores, né, todos os americanos. E ele diz que a economia desacelerou bastante no ano passado, com o PIB crescendo. Ele vai falando, né, os dados macroeconômicos, que é também o que a gente trouxe naquele print, né, no PDF que eles mostraram das projeções. E aí ele fala um pouco das projeções, do que eles estão vendo. Eles acham que a taxa de juros mais altas, né, e menos produção, menos PIB, vai afetar os investimentos fixos das empresas, e eles esperam que o PIB venha mais baixo, né, em relação à trajetória esse ano e no próximo. Então, eles estão vendo aí uma desaceleração da economia.
E aí ele também falou que volta a falar da inflação, e ele está vendo que o momento atual está mais forte do que eles esperavam, né? E eles falam que eles esperam que daqui para frente tenha menos créditos para as pessoas, principalmente no setor imobiliário. E daí começam as perguntas. A primeira pergunta já foi muito interessante. Uma repórter perguntou quão confiante eles estão com as políticas monetárias atuais e as consequências que isso tem para o sistema bancário. E aí ele falou que eles estão bastante confiantes e que o sistema monetário o sistema bancário tem bastante resiliência. E aí ela volta e pergunta se eles consideram, né, se eles tinham considerado uma pausa nessas subidas de juros. E ele falou que sim. E que tinha um consenso antes, né, sobre 0,25. Vieram os dados macro, eles viram que a inflação ainda estava muito alta e, ao mesmo tempo, a taxa de desemprego continuava baixa, e eles estavam conversando sobre a possibilidade de aumentar mais de 0,25. Né? Então, essa reunião poderia ser um aumento de, talvez, 0,5%, mas não foi, por causa do que aconteceu com os bancos. E ele diz que o que aconteceu, né, a crise que tinha começado no sistema bancário dos Estados Unidos, pode ser um precedente para que aconteçam mais coisas, né? Vem aí dados macroeconômicos que eles vêm como mais positivos, né? Uma inflação mais baixa e, ao mesmo tempo, uma taxa de desemprego ainda controlada. E ele diz que isso pode acelerar o trabalho do Fed em reduzir a inflação. Né? Então, ele sempre fala, o nosso trabalho é manter a inflação na meta, ter a estabilidade de preços na economia, a meta deles é 2% ao ano. Então, ele diz que o que está acontecendo com os bancos pode acelerar o trabalho que eles estão tendo em relação a controlar a inflação. E que nas próximas reuniões pode ser que não precise de aumentos ou que ainda precise de poucos aumentos. Antes, né, nas reuniões passadas, eles falavam que eles já estavam prontos, eles estavam prontos para aumentar a taxa de juros. E agora ele está falando que eles estão prontos para parar de aumentar a taxa de juros, né? E tem esse talvez aí. E vai depender dos dados macroeconômicos, né? Porque eles sempre falam que a decisão é reunião a reunião. Então, eles olham o que está acontecendo nos dados, né, com a inflação, taxa de desemprego, projeção para PIB, todas essas coisas, e eles, né, fazem as projeções para quanto de aumento ou não seria necessário para controlar a inflação, para voltar lá na meta. E existe uma possibilidade de termos, talvez, mais um aumento de 0,25, depois parar, ou alguma coisa do tipo, a depender dos dados, né, que ele acha que o que está acontecendo com os bancos pode acelerar o trabalho do Fed. Boa. Pessoal, acho que novamente aqui, deixa eu ver aqui algumas mensagens. Ô, Nicole, então, eu entendi que você chegou a falar ali sobre essas tonalidades do discurso dele, mas agora, assim, a sua interpretação, você acha, então, que qual desses dois lados ali da corda, digamos assim, que ele está priorizando mais até agora, até para a gente conseguir interpretar um pouco de como o mercado está se movimentando, assim? Né? Eu digo o lado de combate à inflação e também o lado de tentar resgatar o sistema financeiro, né, e prevenir de mais instabilidades. Sim, o que basicamente ele está falando é que esse baque que o sistema bancário teve pode ser grande o suficiente para que afete os dados macroeconômicos, né, de inflação, e isso faça com que eles não precisem aumentar tanto a taxa de juros quanto eles estavam aumentando antes. Provavelmente eles não atualizaram a projeção, né, que continua em 5,1% de mediana de taxa de juros, porque não existe ainda esse dado, né? A gente está passando por isso ainda. Mas, a depender do que acontece, né, daqui para frente, pode ser que a gente veja uma taxa de juros, a mediana, né, da taxa de juros a menos de 5,1 agora em 2023. O que isso significa, principalmente para cripto? Né? Significa que é bom, basicamente. Os juros que não é tão alto, para mercados com alto risco, significa um custo de oportunidade melhor, né, e maior, e as pessoas podem voltar a comprar cripto.
E aí depende realmente dos dados, né? Porque em todas as reuniões, os integrantes do Fed reforçam que eles olham reunião a reunião o que está acontecendo na economia para decidir qual é o voto deles, né? Cada um vota em uma coisa. Essas últimas reuniões foram todas unânimes. E aí, com base nos dados, eles decidem o que deveria agora fazer ou não. Então, tudo isso que está afetando o mercado como um todo, né? De inflação, de mercado de trabalho, de mercado de crédito, tudo isso vai impactar na próxima reunião do Fed, onde eles vão falar o que eles esperam. Então, o que a gente espera, né, que aconteça é que realmente impacte. Você não tem uma crise desse tamanho e nada acontece. Então, talvez realmente nas próximas reuniões a gente pode ver um discurso menos agressivo em relação ao aumento da taxa de juros. Certo. Mas sim, como já era de certa maneira, né, um discurso em algum momento que ficaria menos agressivo com relação às taxas de juros já seria esperado conforme a inflação ela vai diminuindo, né? Mas dado que a inflação ela continua relativamente persistente, vai depender muito de como a gente for ver a inflação respondendo a essas medidas que o Banco Central está tomando e também da gente entender se o mercado ele vai estar ou não já precificando esses possíveis movimentos de alta, né, ou de baixa. Né? Então, precificando medidas mais agressivas ou então a partir de que momento o mercado já começaria a precificar, digamos assim, um pivô do Fed, né? Ou seja, um direcionamento dele no sentido de mudar as decisões ali econômicas. Inclusive o Rodrigo ali, né, por exemplo, falando sobre tá apenas tentando acalmar o mercado, né? Acaba que a função do Fed também acaba passando por isso, né, Rodrigo? Então, o Fed ele tenta principalmente passar a sensação de que ele vai conseguir fazer as coisas ficarem tudo bem e conseguir passar a sensação de estabilidade, né? Então, por mais que a gente tenha vivenciado esse momento ali, né, e esteja vivenciando esse momento mais agressivo, digamos assim. Tá aqui, né, deixa eu ver se consigo puxar aqui o comentário. O Pedro Bernini aqui, né, por exemplo, falando sobre os participantes não veem cortes de taxas esse ano, né, e tudo mais, justamente naquela questão que a gente comentou, né? Então, para o final desse ano ainda é previsto uma taxa de juros que vai estar girando em torno desses 5% ali, né? Apesar de que, né, novamente, pessoal, vamos tentar fugir de raciocínios que sejam muito simplistas, especialmente porque essas questões elas podem ser precificadas com antecedência pelo mercado, tá? Não vai abaixar a taxa de juros esse ano nem a pau, né? Tá aqui o Rodrigo comentando. Mercado de trabalho segue aquecido demais. A questão do mercado de trabalho, pessoal, ela tá ali no duplo mandato do Fed, né? Então, o Fed ele sempre está olhando majoritariamente para dois dados, para mercado de trabalho e para inflação. Agora que entrou ali um terceiro indicador na festa, né, digamos assim, que seria essa instabilidade toda em torno do sistema financeiro. Então, o que as pessoas querem entender é se, mesmo com o mercado de trabalho seguindo aquecido, né, mesmo com o desemprego ele não crescendo tanto, que seria um indicativo que faria o Fed ter que pesar um pouco menos a mão no combate à inflação, se mesmo assim a instabilidade financeira poderia cumprir esse papel antes, né, digamos assim, cumprido pelo desemprego nesses pesos e contrapesos, de servir como um freio às medidas do Fed para conter a inflação. Do lado da taxa de juros, parece que não vai ser o caso, né? Então, parece que o Fed ele vai se manter ali com as taxas de juros sendo guiadas majoritariamente pelo combate à inflação, enquanto que as injeções de liquidez, digamos assim, seriam as principais armas utilizadas pelo Fed para tentar conter uma possível quebra maior do sistema financeiro ou alguma coisa nesse sentido. Deixa eu ver aqui mais algum comentário. O Vitor aqui, mesmo que eles parem de aumentar a taxa de juros, isso não prejudicaria investimentos arriscados como cripto, visto que vai se manter numa taxa de juros boa, o que torna o risco menos interessante. Vitor, eu não sei se eu entendi a sua pergunta aqui. Mesmo que eles parem de aumentar a taxa de juros, não prejudicariam os investimentos em cripto. Então, né, aí entendi sim, né? Então, mesmo que eles parem de aumentar, se não prejudicaria porque você continuaria com uma tendência maior das pessoas em renda fixa, né? Ao invés de migrarem para investimentos de risco. Sim, porém,
esse momento em que o Fed para de aumentar a taxa de juros e o momento em que ele entende que ele tem que diminuir as taxas de juros podem ser mais próximos do que uma parte do mercado acha, né? Então, pode ser que o Fed ele passe a diminuir as taxas de juros no momento em que o desemprego responder, né, e a economia americana ficar menos aquecida, por exemplo. Então, por mais que a gente possa manter um cenário com menos entrada de capital para cripto, se a gente continuar com taxas de juros elevadas, a quebra dessa tendência de subida nas taxas de juros, ela acaba sendo um fator que faça com que o mercado precifique com antecedência já uma diminuição também nas taxas de juros, né? Então, é por isso que mesmo o mantimento das taxas em níveis altos, eles já são importantes para a gente entender qual que vai ser um possível movimento ali de cripto, tá? O Ray Wesley aqui, né, perguntando quanto que o Bitcoin está nesse momento. Deixa eu ver se consigo compartilhar aqui. Pessoal, nesse momento aqui o Bitcoin está ali na faixa dos $28 mil, né? Então, já respondeu ali de uma maneira relativamente negativa em comparação com o momento da divulgação dos dados, justamente porque esse discurso está vindo numa tonalidade mais agressiva e de ressaltar o compromisso do Fed com o combate à inflação, né? Aqui, deixa eu ver aqui, onde a gente consegue ver aqui mais alguns comentários, né? Sim, né? Aqui o Júnior ele falando, o Bitcoin pode chegar a $35 mil após a live, né? De novo, ressaltar o nosso posicionamento aqui de que a gente não está planejando aqui e baseando-se, né, nas projeções do Fed para fazer possíveis movimentações de curto prazo, né? Então, $35 mil após o discurso seria muito mais um movimento de aleatoriedade, de tentar prever o que vai ser dito no discurso, ao invés de uma medida de proteção que faça sentido a longo prazo ali. Tem aqui também, né, o Vitor aqui comentando. Então, no caso, ele não vai apenas parar de aumentar, mas também diminuir as taxas ou apenas especulação do mercado. O que eles vão fazer, né, assim, ninguém tem bola de cristal para saber, né? Existem as previsões daquilo que eles acreditam que vão fazer. A previsão para daqui a um ano é que as taxas diminuam levemente, né? Então, hoje eles estão prevendo que daqui a um ano as taxas de juros estarão de novo em 4,6% em média, tá? Sendo que agora eles acabaram de aumentar de 4,5% para 5%. Agora, o que eu falei com relação à precificação é que nesse momento em que as taxas de juros, mesmo no momento anterior às taxas de juros começarem a diminuir, né, ou seja, antes elas passarem de 5 ou de 5,25 possivelmente para 4,6%, né, por exemplo, como está sendo previsto pelo Fed, a gente já pode ver uma precificação com antecedência dos mercados com relação a esse movimento, né? E parcialmente seria uma especulação, né? Principalmente quando a gente fala no curto prazo, se torna muito mais especulativo. Guilherme aqui. Não descarto a possibilidade apocalíptica de os aumentos já fizerem um efeito mais forte, né? E que esse efeito ele ainda não se manifestou, né? Então, principalmente no mercado de trabalho, né, pessoal, pode ser que a gente, em algum momento, veja esse efeito se manifestando de maneiras que não foram previstas, né? Então, de maneira geral, hoje o mercado de trabalho nos Estados Unidos continua bem aquecido, né? Como eu disse. Então, apesar da gente ver, por exemplo, empresas do setor de tecnologia fazendo demissões e outras empresas de setores mais arriscados também fazendo essas demissões, o mercado de trabalho, de uma maneira geral, continua bem aquecido, né? E em que momento ele vai ou não fazer essa virada continua sendo uma dúvida, né? O mercado de trabalho ele tem sido uma incógnita para o Fed, né, digamos assim. Então, a tendência geral prevista antes seria que o mercado já estivesse mais desaquecido. Faz um vídeo da DeFi Orca aqui, né, pela rede da Solana, bloqueou os usuários. Essas questões ali de vídeos e de altcoins ali, a gente deve trazer algumas altcoins ali ao longo das próximas semanas, tá, Ray? Eu vou guardar essa sua sugestão ali. Quantos por cento da taxa de juros aumentou hoje, né? Hoje a taxa de juros aumentou em 0,25, tá, pessoal? Para quem está chegando agora no meio do discurso, a gente estava com uma taxa de juros de curto prazo de 4,5% e agora ela foi para 5%, né? Um aumento de 0,25. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Né? E com relação a posicionamento também, pessoal.
a gente tende a ter uma postura um pouco mais conservadora nesses momentos, né? Justamente por a gente assim, por não existir no mercado, né, uma certeza ali específica de até onde que esses impactos do Fed poderiam causar uma incerteza maior com relação ao mercado financeiro, né? Então a gente tende a ver um posicionamento com maior gestão de risco e com uso de opções para proteção, né, derivativos do mercado financeiro, como eu disse para vocês, um pouco mais consistente. O Digital Coin aqui comentou, olha, com a quebra dos bancos, eles podem injetar mais liquidez para não quebrar mais bancos e com isso o mercado respirar um pouco mais? Sim, né? Inclusive eles já começaram a fazer injeção de liquidez. Né, e aqui eles falando, de jogar esse pepino para frente, né? Ou seja, meio que de empurrar o problema com a barriga ali. Então, se eles vão empurrar o problema com a barriga ou se eles vão resolver o problema, é uma dúvida, né? Agora, injestar liquidez em bancos para tentar prevenir que eles quebrem é um processo que já começou a acontecer. Tanto lá na Europa quanto nos próprios Estados Unidos, tá? Então, já foram costurados acordos para que bancos maiores injetem liquidez em bancos menores, né? Bancos regionais, especificamente lá nos Estados Unidos. E também já foi injetado liquidez diretamente ali no sistema pelo Fed, só que majoritariamente uma liquidez que não chega no agregado monetário que está circulando entre a população, né? Ou seja, é uma injeção de liquidez de um dinheiro que fica guardado nos bancos por meio de linhas de crédito e que não sai para circular gerando inflação, né? Pelo menos por enquanto, essas foram as medidas que o Fed tomou para tentar conciliar a luta contra a inflação com a questão de continuar mantendo uma certa estabilidade ali no mercado financeiro. Opa, Nicole, quer trazer um pouco para a gente aí do que foi falado no discurso? Vamos lá. Então, teve diversas perguntas aqui, vou filtrar o que faz sentido para a nossa visão. Perguntaram se a taxa de juros tem efeitos necessários para contrair as contas financeiras, né? E aí, e também, né, uma outra pergunta foi como que está a visão deles para as próximas reuniões, né? Porque o mercado está precificando um aumento de mais 0,25 na próxima reunião de maio e depois cortes de juros. E aí o cara perguntou, o que a gente está vendo, né? Que é diferente do que vocês estão vendo. E aí eles, o Paul falou que eles não esperam cortes de juros ao longo desse ano. E se alguma coisa mudar em relação à economia, talvez eles mudem a política monetária. Mas por agora, não existe chance para os agentes do Fed de cortes de juros ao longo, né, de 2023. Então, o que isso significa, né, na prática? Que por mais que eles possam parar os aumentos daqui a algumas reuniões, isso não significa que eles vão começar a cortar juros, né? Precisa de outro tipo de dado para eles chegarem à conclusão que está na hora de cortar os juros. Lembrando que também na tabela que a gente tinha mostrado no começo da live sobre as projeções dos agentes do Fed para os próximos anos, a inflação ainda está acima de 2% para 2024. Então, realmente, na linha de raciocínio do Fed, realmente não faz sentido você já começar a cortar juros antes de conseguir deixar a inflação na meta, que eles reforçam em todas as reuniões, que é o objetivo principal deles, né? Manter a estabilidade de preços, trazer a inflação para a meta de 2%. E aí, beleza, então eles pararam de aumentar juros. Como que eles vão fazer para trazer a inflação para a meta, né? Se eles não estão mais aumentando os juros. E aí ele fala que se for necessário fazer mais alguma alteração em relação à política monetária, né? Tem algumas outras condições financeiras que não precisam vir de aperto na taxa de juros, né? Pode vir do mercado de crédito. Então, pode ser que o governo comece a reduzir a capacidade dos bancos de emprestarem dinheiro para as outras pessoas, o que, né, faz com que não tem a possibilidade de existir alguns investimentos, as pessoas não vão mais comprar tantas casas, não vão mais melhorar as próprias casas, o mercado de trabalho começa também a reduzir, e isso pode criar as condições necessárias para que a inflação reduza, mesmo que você não necessariamente está aumentando os juros ali na marra, né? Então, os juros continuam, mas o mercado de crédito pode ser reduzido à força. Então, ele dá aí essa alternativa.
perguntaram sobre o SVB, né, o Silicon Valley Bank, o que deu errado lá, o que poderia ser diferente. E aí ele disse que o que aparenta ser é que a diretoria falhou incrivelmente, dada as projeções de taxa de juros. Então, a visão do Fed é que foi um erro de gestão do banco, né? E ele disse que também teve uma corrida aos bancos que foi muito rápida, foi muito mais rápida do que 2008, por exemplo. E aí ele se pergunta, ele realmente não sabe o que aconteceu, né? Diz ele, se foi talvez porque as pessoas com internet, mais do que tinha na última crise financeira, se a notícia se espalhou mais rápido, as pessoas ficaram mais desesperadas, eles realmente não sabem qual que foi o erro, eles dizem que estão empenhados para descobrir qual foi o erro, onde que eles talvez erraram, para mudar a política, né, para mudar a supervisão que eles fazem. E na semana que vem vai ter o vice-presidente, né, para analisar isso e fazer uma revisão completa e transparente do que pode ter acontecido do lado do ponto do Fed, né, que eles podem fazer de diferente daqui para frente. Então, de novo, Nicole, você pode fazer aquele resumo ali geral do que você entendeu do sentimento do discurso com essas informações que você passou aí para a gente? Tá, então do sentimento de discurso. A precificação do mercado em relação às próximas reuniões, que pode ter um corte, talvez essa projeção ainda está muito, muito antecipada, né? As pessoas estão vendo uma coisa que o Fed ainda não está vendo. Então, ainda existe, igual tinha nas 2, 3 reuniões passadas, ainda existe uma divergência muito clara entre o que o mercado está vendo e o que os agentes do Fed estão vendo em relação à taxa de juros de 2023. E ao mesmo tempo, né, existe a possibilidade de não vermos mais tantos aumentos igual a gente esperava na última reunião, né, igual o Fed esperava na última reunião. Isso não significa que eles vão desistir de controlar a inflação, isso significa que talvez eles vão procurar outros meios que não um aumento dos juros. E eles acham também que tudo que está acontecendo, né, no mercado, no setor de bancos, né, no setor bancário, pode ajudar a desacelerar a inflação mais rápido. Então temos aí um cenário ambíguo, né? Pelas projeções do mercado, ainda está discordando do que o Fed está falando. E precisamos dos dados macroeconômicos para saber o que vai acontecer daqui para frente. E aí, junto com isso, né, o preço do Bitcoin respondendo de maneira bem pessimista ali, né? Então, o Bitcoin começou esse discurso aqui ali na faixa dos $28.700, agora a gente já está ali em 27.400, né? Ou seja, uma perda aí de mais de $1.000, né? Justamente por conta novamente, desse compromisso que o Fed continua firmando com a questão de manter as taxas de juros mais elevadas para conseguir conter a inflação, mesmo com todas essas questões ali envolvendo o sistema financeiro dos Estados Unidos, né? E questões relacionadas à instabilidade, né, e tudo mais. O Thiago aqui falando, olha, quando for declarada a recessão, ela já vai estar acabando ou ter acabado, né? Citando novamente aquela questão de diferenças entre o que está acontecendo na economia real e a precificação que é feita sobre essa economia real já no mercado financeiro, né? Então, de novo, não esperem exatamente o momento em que o Fed vai anunciar recessão ou alguma coisa nesse sentido para ficarem tradando movimentos de curto prazo do Fed, né? Deixa eu ver aqui, o Cauã aqui falando, olha, podia mesmo era ter aumentado de 0,5% em 0,5%, né, para resolver essa questão rápido. A questão, Cauã, é justamente sobre o atraso que existe entre a implementação da medida pelo Fed e a resposta que isso tem na economia real, né? Então, o Fed, ele também, de certa maneira, ele age um pouco ali no escuro, né, e meio que uma sala escura tateando para poder entender, né, tateando, né, e tocando as coisas para poder tentar entender qual caminho ele vai seguir dali para frente, entender um pouco melhor como que está o cenário, né? Então, ele acaba precisando fazer esses aumentos graduais também para poder evitar que a gente tenha um impacto muito agressivo na economia, né, digamos assim. E o Marcones aqui, né, falando novamente sobre o Bitcoin caindo, né, exatamente isso que a gente está vendo acontecendo agora, né? Então,
Isso aqui, inclusive, pessoal, serve muito para poder falar sobre aquela questão de, né, sobre a quebra dos bancos está fazendo o Bitcoin subir porque as pessoas estão migrando dos seus bancos para o Bitcoin, né? E que a gente ressaltou aqui na live de hoje de manhã. Não, né, pessoal? O que está fazendo o Bitcoin subir era a expectativa um pouco mais otimista com relação ao Banco Central americano. Não é a questão de pessoas querendo abandonar os bancos para entrar para o Bitcoin ou para a cripto, né? Que é uma coisa que é uma narrativa que se fortalece para longo prazo, mas não é o que estava fazendo, né, e guiando esse movimento aqui de curto prazo, né? Deixa eu ver aqui, né, o pessoal aqui comemorando, né, que está caindo para poder comprar mais barato e tudo mais. Né, e falando aqui de novo que 0 é o spot mais baixo. Mas, pessoal, de novo, né, vamos tentar focar em movimentos de longo prazo, ao invés de ficar tentando tradar narrativas de curto prazo, e o Bitcoin sendo um bom ativo financeiro, né, assim como outras criptos também sendo bons ativos e ativos bem fundamentados. Quedas, elas são, na verdade, muito mais um sinal de promoção do que um sinal para a gente entrar em pânico, né, por conta desse movimento. Até porque ele é muito mais especulativo, né, não está alterando de maneira alguma um dos fundamentos ali dessas criptos. Deixa eu ver aqui, mais alguns. Aqui o Pablo Borges, né? Vamos todos comemorar Lunac, né? Eu não sei se está falando ali da Luna Classic, né? Que é uma das criptos que caiu pra caramba aí, mas ela caiu muito por conta de falta de fundamentos, né? Não é o que a gente vê agora. Nicole, mais alguma questão ali para poder atualizar a gente com relação ao discurso? Não, ainda não. Não? Beleza, então segue acompanhando ali. Deixa eu ver se a gente tem alguma outra questão ali que tenham me mandado sobre a questão do posicionamento aqui. Realmente, pessoal, acho que é mais ressaltar essa questão de posicionamento mais conservador mesmo, né? Enquanto a Nicole vai escutando ali o discurso para poder passar para a gente, realmente entender que a gente precisa fazer ressalvas e também fazer uma boa gestão de risco na carteira nesses momentos, especialmente por conta dessa imprevisão de curto prazo e dessa questão de instabilidade financeira que poderia se alastrar ali pelo mercado, né? Então, especialmente ali na nossa carteira na Mercúrio Pro, a gente segue fazendo essa proteção contra quedas utilizando a estratégia de opções, né? E novamente, para quem tiver interesse, quiser entender a estratégia por detrás dessa carteira, não só nos nossos cursos completos, como também receber a carteira em si, né? A Mercúrio Pro ela deve abrir em menos de um mês, né, já iniciando a sua nova turma. E aí, nessa nova turma, as pessoas que entrarem nela, elas vão entrar por meio da prioridade da lista de espera que está aí na descrição, né? Então, quem quiser ter acesso a toda essa estratégia de proteção e todo o ferramental de investimentos, né, que a gente fornece lá na Mercúrio Pro, é só entrar no link que está aí na descrição da lista de espera da Mercúrio Pro, tá, gente? Deixa eu ver aqui se a gente tem mais alguma dúvida. Pessoal, mandem dúvidas aí, tá, com relação ao cenário macroeconômico, que eu vou puxando elas aqui pra gente, tá? Vamos ver aqui. O Matias aqui, né? Eu quero ver o Bitcoin se mexendo para cima ou para baixo, né? Parado ninguém ganha nada. É a questão da volatilidade, né? Que muitas vezes abre margem para algumas oportunidades aqui, apesar de, né, novamente, a gente focar mais no longo prazo do que nesses movimentos de curto prazo aqui. Né, e aqui, de novo, o Gregory falando, né, depois sobe um pouco e a galera acha que não desce mais, né, justamente por conta dessa questão de volatilidade ali relacionada ao discurso do Fed. Nicole, quer trazer aí pra gente o resumo do que foi falado? Agora o discurso acabou, né? Então temos aqui algumas coisas, algumas considerações. Primeiro, o Fed imagina, né, eles mantiveram esse aumento de 0,25, mesmo que o Powell falou que antes eles estavam planejando que poderia ser maior, mas eles mantiveram em 0,25, né, a decisão unânime, porque por causa de tudo aquilo que aconteceu no sistema bancário, e eles acreditam que isso possa ajudar, né, isso pode ajudar a facilitar o trabalho deles, né, no sentido de, por causa disso, isso vai gerar consequências nessa crise bancária, pode gerar consequências que levam a uma redução na inflação mesmo, né, sem necessariamente aumentar demais os juros. E eles esperam ainda alguns pequenos aumentos. Talvez eles parem de aumentar os juros, né? Eles simplesmente não vai ser
vai ser mantido os juros ao longo do resto do ano, né? Depois talvez um ou dois aumentos, pelo que ele falou ali, ele nunca deixa claro muito bem exatamente o que eles vão fazer, justamente para não se comprometer muito antes de ver os dados, né, macroeconômicos. Eles sempre falam que as decisões da reunião são dado as coisas da economia, né, são feitas de reunião a reunião e não antecipado. Então, o que a gente espera é que isso seja assim mais positivo para o Bitcoin, né? Essa corrida aos bancos, né, que pode acontecer, beneficia a narrativa do Bitcoin em relação a ser reserva de valor. A gente, né, por essa incerteza do que pode acontecer ou não, né, a gente entende que com certeza o que aconteceu com os bancos vai impactar a economia e os dados, mas a gente não sabe qual que é a magnitude disso, então tem uma incerteza muito grande. Tem a possibilidade da próxima reunião ser um aumento de 0,25 e ele não aumentar mais. Tem a possibilidade de ele simplesmente não aumentar mais a partir de agora, e são diversas possibilidades, né? Ele pode também simplesmente alterar o curso da política monetária e falar, olha, mudamos de opinião dados os dados que a gente tem. E então, dado toda essa incerteza do que pode ou não acontecer, a gente tem essa posição mais conservadora, né? A gente prefere não prever o futuro. A gente vai esperar o que vai acontecer, a gente não vai ficar, né, tentando adivinhar a cabeça dos agentes do Fed, principalmente porque eles mesmos dizem que eles não têm uma visão ainda do que pode acontecer na próxima reunião. E quando o Fed sinalizar, né, que eles estão mais próximos do fim desse ciclo, aí é o momento de estar mais agressivo, né? É o momento de você começar a pensar em investir mais em altcoins do que em moedas mais sólidas, né, como o Bitcoin e Ethereum, que a gente considera. Só que nesse momento a gente está mais posicionado, né, nessa posição mais conservadora, porque a gente realmente não sabe o que pode acontecer nos próximos meses, qual é o grau, a magnitude das coisas, de como que elas vão vir. E também na semana que vem, pelo que o Paul disse, né, eles vão publicar um relatório, diz ele, grande e transparente, sobre tudo que aconteceu em relação ao SVB, ao Silicon Valley Bank, e o que o Fed pode ter feito de errado, o que eles podem mudar daqui para frente, né? Vai ser interessante ler isso. E o que mais? Acho que no mais é isso, né? No fim, achamos que é positivo, era o esperado. Por enquanto, eles não mudaram o pensamento em relação ao que eles disseram anteriormente, né, a reunião anterior. Eles mantêm a ideia de que não terão reduções de juros nesse ano. Então, novamente, terminamos uma reunião e um discurso com o Fed discordando do mercado do que pode acontecer, né? Porque na CME, como o caso sempre mostra aqui, para as próximas reuniões estavam precificando até uma redução de juros, e isso vai contra o discurso de hoje do Fed. E aí, pessoal, para todo mundo da Mercúrios Pro que ficou até aqui, eu queria fazer uma surpresa, né, um anúncio de algumas melhorias aqui. Vocês sabem que a Mercúrios Pro é o nosso conteúdo mais exclusivo, né, onde a gente dá acesso à nossa carteira de investimentos e também aos nossos cursos, ao nosso atendimento personalizado voltado, né, para o investimento em criptomoedas. E a gente está separando, pessoal, antes da abertura da próxima turma da Mercúrios Pro, que está quase chegando, né, então vai acontecer ali no comecinho de abril, algumas melhorias que a gente vai implementar lá na Mercúrios Pro e que a gente queria que todos os nossos assinantes soubessem, né? E serão 10 upgrades que a gente vai fazer ali, né, transformando a Mercúrios Pro, digamos, nessa Mercúrios Pro 2.0, né? Primeiro deles, pessoal, são as análises semanais, tá? Então, muita gente pedia por análises mais recorrentes, né, tudo mais, sobre análise de mais criptos. Então, assim, um dos exemplos de análise que a gente já começou a liberar para vocês lá foi a da sustentabilidade econômica e a segurança de longo prazo do Bitcoin. Então, a primeira parte desse relatório já teve mais de 112 páginas, né? A gente já liberou ela lá para vocês. Então já está disponível na plataforma. A gente já liberou também a análise de
de Blur, né, que é uma das criptos que surgiu agora recentemente lá para vocês, e em breve a gente deve ter lá liberado o profile da Arbitrum também, da Chainlink, depois também deve ter de Optimus. Então as análises semanais lá na Mercurius Pro sobre diversos ativos diferentes voltaram. Segunda questão aqui também, né, de análise de melhoria que a gente queria anunciar dessas 10 melhorias é o novo curso de proteção, né? Então a Nicole, que está aqui do meu lado, ela ficou sumida aqui durante alguma dessas últimas lives, mas especialmente porque ela estava ali trabalhando em várias dessas melhorias na Mercurius Pro, né? Então a gente vai ter agora um novo curso para poder mostrar tudo sobre opções utilizadas para poder proteger o portfólio, né? Então opções que são derivativos, que quando as criptos estão se desvalorizando, elas se valorizam e servem como uma espécie de seguro para a carteira, né? Então, um novo curso de proteção especial lá, que já está sendo lançado na plataforma da Mercurius Pro para os assinantes, né? E ao longo aqui desses próximos dias, até a gente chegar lá no nosso lançamento, a gente vai trazendo aqui novas melhorias, né? Até a gente completar essas 10 aqui para vocês, mas, né, hoje especialmente para falar que a gente vai ter lá o lançamento de análises semanais e também o novo curso de proteção da Mercurius Pro, né? E para quem quiser ter acesso a todo esse conteúdo aqui com uma prioridade, a gente está deixando aqui embaixo o link da lista de espera gratuita, né? Então é só entrar no link aqui embaixo e cadastrar o seu e-mail para poder ter a prioridade na fila de acesso à Mercurius Pro, né? Então é a lista de espera da Mercurius Pro e quem tiver registrado nela vai conseguir participar de uma dessas turmas mais rápido do que quando a gente fizer a abertura da Mercurius Pro de maneira aberta para todo mundo de fora da lista de espera, né? Então, são mais de 300 mil seguidores, se a gente for contabilizar YouTube, Instagram, todas as nossas redes sociais. E aí, para não competir, né, de maneira aberta com todos os seguidores, é só você colocar o seu nome ali na lista de espera que está aqui embaixo, e a gente espera vocês aí para poderem aproveitar o próximo ciclo de alta com a gente lá na Mercurius Pro, e especialmente também para acompanharem a série de lives que a gente vai fazer para o nosso próximo desafio, em que a gente vai falar tudo sobre como se proteger diante desse ciclo de alta, como se posicionar, como montar sua carteira e assim por diante. Ô, Nicole, quer falar um pouco aí pro pessoal sobre o curso, né, e sobre a gravação dele ali? Sim, eu tô muito animada. Confesso pra você, eu fiquei muito animada, assim, reestruturando as coisas e montando o curso. Eu acho que ficou muito legal, tá bem didático. E a gente mostrou tanto a teoria, né, como que funcionam as coisas, quanto também o passo a passo. E eu espero que vocês gostem, né, quando lançar, não sei, lança essa semana, né? Isso, não né? Não sei se hoje ou amanhã. O curso deve ser lançado ainda essa semana, né? Lá para os assinantes da Mercurius Pro, esse novo curso de opções. Vocês da Pro me mandam mensagem aí para falar se vocês gostaram. Gostar muito do feedback de vocês. A gente tem ainda várias coisas, né, para melhorar ali nas trilhas, para regravar. E vamos ver aí qual vai ser a opinião de vocês, né? Mas mandem feedbacks. O feedback de vocês é muito importante. É exatamente por causa disso que a gente está, né, com essa programação que a gente tem aí de melhorias, porque a gente rodou o NPS, viu a opinião de vocês, ela é muito importante pra gente. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí da live. Não esqueça de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal se você não for inscrito para poder acompanhar todas as análises que a gente vai fazer daqui para frente. A gente se vê aqui em próximos conteúdos e até mais, pessoal. Tchau, Valeu. gente.